Olá! Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Estudo das obras básicas do Espiritismo ou da doutrina espírita. A nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso estudo de forma presencial, das 19 às 20 horas, e aqui nesse formato no canal, toda quarta-feira. Então, aqueles que estiverem passando por perto da nossa casa, na segunda e na quarta, serão muito bem-vindos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando no momento o livro dos Espíritos. Nós chegamos no capítulo 8º do livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 8º, Emancipação da Alma. E esse capítulo, ele se inicia com o item o sono e os sonhos. E na semana anterior, nós já fizemos as nossas reflexões a partir da pergunta 400 e 401. Então, hoje nós vamos continuar com a pergunta número 402, que é uma pergunta que tem uma resposta dos Espíritos bem extensa, bem completa, né? Então, nós não vamos fazer como costumamos fazer toda semana, que a gente faz a leitura da pergunta que Kardec fez, e depois a resposta que os Espíritos deram, e depois a gente tece alguns comentários aqui, algumas reflexões. Como a resposta é bem extensa, bem completa que os Espíritos deram, a gente já vai, à medida que lendo, a gente vai aqui refletindo sobre a resposta que os Espíritos deram. Então, vamos lá, capítulo 8º do livro 2º, Emancipação da Alma, item o sono e os sonhos, pergunta 402, que Kardec vai fazer aos Espíritos. Como podemos julgar da liberdade do Espírito durante o sono? Como podemos julgar da liberdade do Espírito durante o sono? De novo, já estava me esquecendo, mas eu sempre falo para vocês. A tradução aqui que eu estou lendo é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então, como podemos julgar da liberdade do Espírito durante o sono, enquanto o corpo físico está dormindo? Porque Kardec já tinha perguntado antes se durante o sono o espírito fica repousando ali junto com o corpo, e os espíritos disseram que não. Então, na seguinte, ele pergunta: e como é que se julga essa liberdade? Como é que a gente pode saber? Como a gente pode julgar dessa liberdade do espírito durante o sono? Resposta dos espíritos: pelos sonhos. Saibam que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília.
lembra-se do passado e às vezes tem a previsão do futuro. Adquire maior potencialidade e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, sejam deste mundo, sejam de outro mundo. Muitas vezes se comenta: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que nada tem de genuíno. É engano. São muitas vezes as lembranças das coisas e de lugares que viu ou que verá em outra existência ou em outro momento. Com o corpo adormecido, o espírito trata de quebrar as cadeias para perquirir o passado e o futuro. Então, isso aqui foi o primeiro parágrafo da resposta. Então, vamos lá. Como se pode julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Porque enquanto o corpo repousa, o espírito tem maior liberdade de exercer as suas faculdades enquanto espírito imortal que é. Então, toda potencialidade que o espírito é capaz e que está limitado no corpo físico, durante o momento do sono, enquanto ele deixa aquele corpo ali repousando, essas faculdades ele pode, na dimensão espiritual, nesse momento do sono, enquanto ele está lá na outra dimensão, ligado àquele corpo físico, mas com maior liberdade para exercer essas faculdades. E aí eles vão dizer que por isso, né, por essa liberdade maior de exercer essas faculdades durante o sono, ele vai poder se lembrar dos passados e às vezes saber até o que vai acontecer no futuro, ou seja, numa próxima encarnação, ou quando voltar para a dimensão espiritual. Por quê? Porque ele adquire maior potencialidade e durante esses momentos ele pode entrar em contato com outros espíritos que estão encarnados como ele, também estão no momento do sono na dimensão espiritual, espíritos que estão lá na dimensão espiritual, que não estão encarnados, espíritos que são deste mundo, que o espírito, que a pessoa no momento que está no sono, no mundo que ela está encarnado, como de outros mundos. E os espíritos dizem, por isso que às vezes, quando a gente acorda, a gente lembra e diz assim, eu tive um sonho bizarro, estranho, que não tem nada de possível, de verdadeiro, porque era uma verdadeira loucura. E aí os espíritos dizem, engano. Às vezes são lembranças de lugares em que o espírito ainda irá, quando estiver em outra existência, em outro momento, porque já é uma antecipação de lugares aonde esse espírito, numa próxima encarnação, virá. Então, esse foi o primeiro parágrafo. Mas, continuando a resposta, os espíritos vão dizer, pobres homens que conhecem tão pouco os fenômenos mais simples da vida, acreditam ser bem sábios, e as coisas mais simples os embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficam sem resposta. Então, os espíritos dizem, né, que nós achamos que conhecemos muita coisa, que temos muito conhecimento, que dominamos muitas coisas, que somos sábios. Mas que uma coisa tão simples como essa, o que é que acontece com a gente enquanto nós dormimos? O que é o sonho? A gente não sabe responder, a gente fica sem resposta. Continuando, os espíritos vão dizer, o sono liberta parcialmente a alma do corpo, ou seja, o corpo fica ali dormindo e o espírito tem a liberdade de, na dimensão espiritual, ir para onde ele quiser, fazer o que ele quiser,
Continuando. Quando dormimos, estamos momentaneamente no momento em que nos encontramos de maneira definitiva após a morte. Ou seja, quando a gente está dormindo na dimensão espiritual, a gente vai estar atuando com o nosso perispírito, pensando, agindo, atuando exatamente como a gente vai fazer quando a gente deixar o corpo físico aqui. Os espíritos, eles continuam, que cedo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Ou seja, aquelas pessoas que quando desencarnam, têm uma facilidade muito grande de deixar o corpo físico e já ter uma noção do que é que está acontecendo e de que já retornaram para o plano espiritual, ou seja, que desencarnaram e voltaram à dimensão espiritual, são espíritos que tiveram sonhos inteligentes, ou seja, que durante toda essa noite que deixava o corpo físico, aproveitavam muito bem esses momentos e guardavam vívidas os sentimentos e as lembranças desse momento que a gente chama de desdobramento, momento de que o corpo físico está repousando, mas o espírito não. Então, continuando, os espíritos vão dizer, alguns quando dormem procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas no seu retorno. Destes fatos, todos devem aprender a não temer a morte, visto que se morre todos os dias, segundo as palavras de um santo. Então, aqueles espíritos que já têm uma ampliação de consciência maior, um desenvolvimento espiritual, uma conquista espiritual maior, toda noite, quando deixa o corpo físico, vai. E na dimensão espiritual, procuram aqueles que lhes são afins, aqueles que são espíritos em que eles trabalham junto com eles, em que eles fazem obras, ou seja, trabalham em projetos na dimensão espiritual, que quando eles retornam desencarnados, esses projetos já estão até concluídos. Porque enquanto está encarnado, ele todo dia no sonho, no momento da noite, ele vai estar naquele trabalho, mas quando ele retorna para a dimensão espiritual na morte do corpo físico, alguns desses projetos estão até concluídos. E aí os espíritos vão dizer, vocês são tão tolos de temer a morte, porque vocês já ensaiam todo dia de noite. Porque morrer não é deixar o corpo físico, porque o espírito é imortal, não é se desprender desse corpo físico, e a gente faz isso toda noite. É um ensaio para a morte, todo dia de noite. Só que a gente ainda deixa o corpo e tem uma ligação com ele. E no desencarne a gente corta essa ligação com esse corpo físico, mas o espírito continua, a consciência continua, o ser que você continua a ser o ser que você continua existindo. Então, os espíritos vão dizer que a gente não devia temer a morte, porque a gente ensaia para isso todos os dias. Morrer não é deixar o corpo físico e continuar como espírito, a consciência, o espírito imortal que nós somos. A gente faz isso todo dia, deixa o corpo aqui deitado e atua na dimensão espiritual. Continuando, como eu disse, essa resposta dos espíritos é bem extensa. Os espíritos continuam. Assim é para o espírito elevado. Mas para a massa dos homens, que ao morrerem deve permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza já comentada, seja mundos inferiores à Terra, em que antigos afetos os chamam, seja à procura dos prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão impregnar-se das doutrinas ainda mais vis, mais desprezíveis, mais nocivas do que as que professavam no plano terreno.
E o que gera a simpatia sobre a terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com que vimos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de alegria. Ou seja, quando a gente deixa o corpo físico dormindo e que a gente vai para a dimensão espiritual, a gente vai aonde o nosso sentimento nos leva, a nossa vibração nos leva. Ou vamos a locais legais, onde a gente vai ter afetos e simpatias e passamos 6, 8, 9 horas junto com essas pessoas antes de despertar de novo no corpo físico, ou vamos estar em locais que não são legais, não são bons, mas que tem a ver com os nossos sentimentos e com a nossa vibração. Porque nós vamos aos locais com quem nós sintonizamos. E nós sintonizamos a partir do que nós somos. E é para lá onde a gente vai. Continuando, os espíritos vão dizer. O que explica também essas antipatias invencíveis é que sabemos, no fundo do coração, que essas pessoas têm uma consciência diferente da nossa, porque as conhecemos sem jamais tê-las vistas. É ainda o que explica a indiferença, visto que não procuramos fazer outras amizades, pois sabemos ter os que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais sobre a vida do que se possa pensar. Então, tem aqueles que têm antipatia por pessoas que não conhecem, nessa experiência, enquanto encarnados, nunca viram, não conhecem. São antipatias que são sentimentos que aquele espírito tem no coração, porque quando toda noite deixa o corpo físico e volta a senhora de si mesmo, que toma ciência de quem é, vem a lembrança e quando retorna e acorda, vem com aquele sentimento que afasta dessas pessoas. E aí os espíritos vão dizer, é o que explica também, né? Essas antipatias por gente que a gente nunca viu e diz assim, é porque o santo não bateu? Como assim? Eu não conheço a pessoa nessa encarnação, ela nunca me fez nada, eu não sei de nada contra ela, por que essa aversão a essa pessoa? Isso é explicado também, porque nesses momentos do sono, esses sentimentos de conhecimento dessa pessoa em outras experiências, ela se torna presente quando a gente acorda com essa impressão. Ele vai dizer aqui também a indiferença de pessoas que não procuram fazer muitas amizades, não procuram estabelecer um ciclo de vínculos afetivos muito grande. Por quê? Porque tem já o seu vínculo que não está aqui e que se encontra com esses vínculos, esses afetos, essas pessoas quando estão no momento do sono. Então, não querem. Eu já tenho as pessoas que eu gosto, as pessoas, e eu me encontro com ela toda noite, então eu não quero ampliar muito aqui, não. Então, os espíritos chamam a atenção de que o sono influi mais na nossa vida do que a gente pode pensar. Então, esse tempo que parece que a gente está apagado, que a gente está ali sem ter consciência de nada, influencia muito mais da nossa vida, quando a gente está desperto, nos nossos pensamentos, no que a gente quer, no que a gente sente, no que a gente vai decidir fazer, do que o que a gente possa pensar. Continuando, os espíritos vão dizer, pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos e é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em reencarnar-se na Terra. Deus quis que, durante o seu contato com o vício, pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falharem eles que vinham instruir aos outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para contatar seus amigos do além.
é o lazer após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituir-lhes ao seu verdadeiro meio. Então, aquelas pessoas que já têm uma ampliação de consciência maior, uma jornada evolutiva mais avançada, que já deram conta, já avançaram no seu processo de desenvolvimento espiritual, o sono se torna aquela liberdade condicional, em que você vai estar com os seus, em que você vai ver as pessoas que você ama, em que você vai ter uma consciência de o que é que você está fazendo aqui, por que é que você veio, que veio com esse objetivo de auxiliar outros, de estar influenciando positivamente outros, contagiando com a sua própria história. E quando retorna à dimensão espiritual, através desse momento do sono, é como se fosse dizer assim, para eu ter o gostinho de saber o que é que está me esperando quando eu cumpri com essa tarefa que eu abracei, que eu quis fazer, né? E que daqui a um tempo eu retorno. Então, esse é o momento, e isso faz com que dê força a esses espíritos para que eles continuem a sua tarefa. Continuando, falei que a resposta era extensa. O sonho é a lembrança do que o seu espírito viu durante o sono, mas observem que não sonham sempre, porque nem sempre se lembram do que viram ou de tudo que viram. Isso ocorre porque a alma não está plenamente desenvolvida em suas faculdades. Mas hoje a ciência já é capaz de provar para a gente, através dos estudos, né, do movimento dos olhos nos sonhos REM, que mesmo que a gente não lembre, mesmo que a gente diga que nunca sonha, nós sonhamos toda noite. Ou seja, nós deixamos sim o corpo físico e nós nos libertamos toda noite para esse encontro, para esse passeio na dimensão espiritual. Continuando, muitas vezes fica apenas a lembrança da perturbação que acompanha a sua partida ou a sua volta acrescida da lembrança que resulta do que fizeram ou do que os preocupa quando despertam. Sem isso, como explicar esses sonhos absurdos que acontecem aos mais sábios e aos mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, os sonhos, nem sempre a gente lembra, né? Mas, e às vezes o que fica mais nítido, a lembrança ou a sensação que fica é ou do momento da saída do corpo, como uma perturbação, ou do retorno do corpo, em que a gente vai misturando aquilo que a gente vivenciou na dimensão espiritual, com as preocupações que a gente tem do dia a dia, de boleto, de dificuldade de relacionamento. Então, há uma mistura disso aí, faz com que a gente não lembre ou tenha essa sensação de que foi uma noite agitada, de que foi um sono agitado. E os espíritos vão dizer, nesses momentos também, aqueles espíritos que ainda, né, são ignorantes do que é melhor para si e para o outro, aproveita esse momento do sono para atormentar aqueles espíritos que estão encarnados e que nesse momento retornam à dimensão espiritual, porque vibram na mesma frequência. Por isso, há essa capacidade desses espíritos de atormentar essas pessoas. De resto, verão em pouco tempo desenvolver-se outra espécie de sonhos. É tão antiga quanto aquela que conhecem, mas que ignoram. O sonho de Joana, falando aí de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, que está lá no Antigo Testamento, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. É a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a lembrança dessa segunda vida da qual há pouco lhes falava. Então, tem esses espíritos que são conhecidos e que a história registra,
espíritos que tinham uma lembrança muito nítida e muito consciente de tudo que acontecia quando estavam no momento dos sonhos, que são esses sonhos que ele diz que com o tempo a gente vai desenvolver essa capacidade de também ter esses sonhos, como Joana d'Arc, como Jacó, como os profetas, né? E seguindo, para fechar a resposta, os espíritos vão dizer: procurem bem as duas espécies de sonho, dentre aqueles dos quais se lembram. Sem isso, cairão em contradições e erros que seriam funestos para a sua própria fé. Então, distinguir daquele sonho que é realmente uma experiência que nós temos fora do corpo, do que é uma vivência espiritual, do que são as criações que a gente vai misturando com o que a gente viveu lá, com o que a gente está acordando, barulho, lembrança da vida, né? Das preocupações. Saibam bem diferenciar o que é a experiência que o espírito viveu durante essa liberdade condicional e aquilo que é uma fantasia meio perturbada de lembranças do que aconteceu misturada com coisas da vida acordada, de quando a gente está no estado consciente. E a gente sabe que algumas respostas Kardec tece comentários, né? E nessa pergunta, Kardec vai dizer: os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí resulta a espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu e às vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retrata na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas anteriores. A singularidade das imagens referentes ao que se passa, ao que se passou nos mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam os conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido nem nexo. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho, tal como um relato em que se houvesse truncado ao acaso frases ou partes de frases, ou fragmentos que restassem, quando reunidos, perderiam toda a significação racional. Então, Kardec está dizendo, né, que os sonhos são isso. Eles têm essas impressões que ficam do que a gente viveu, dos lugares que a gente esteve, de memórias de existências de agora, da existência de agora com de existências anteriores. Tudo isso se mistura nesse momento que a gente está na dimensão espiritual. Por isso que a gente às vezes traz imagens referentes ou lembranças do sonho como coisas estranhas, bizarras. E o que é estranho é que às vezes ao acordar a gente recorda apenas fragmentos das experiências que nós tivemos enquanto estávamos na dimensão espiritual, e esses fragmentos de lembrança ficam truncados quando a gente junta uma coisa só. É como se fosse um texto em que tivessem faltando várias palavras, e quando a gente vai ler, a gente não dá para entender nada. Porque tem uma palavra, aí faltam 10 palavras, aí vem outra solta, depois vem faltam mais 20 palavras, aí daqui a pouco vem mais uma palavra, e a gente, quando junta isso, diz assim, não tem nenhuma coerência, não tem nenhum significado racional, porque essa lembrança não vem completa. Então, essa foi a pergunta número 402, que é uma pergunta que Kardec fez e que tem uma resposta extensa dos espíritos e que tem esse pequeno resumo de Kardec no final. Então, nós vamos ficar aqui para refletir sobre isso, sobre esse momento em que nós deixamos o corpo físico, né, e vamos ter a nossa experiência na dimensão espiritual e do que é que a gente consegue, às vezes, trazer ou lembrar
alguma imagem, alguma frase, algum sentimento, que é o que a gente consegue recuperar desses momentos de descanso do corpo físico, mas que o espírito está atuando na dimensão espiritual. Ok, meus amores? Hoje ficou um pouco extenso, mas na semana que vem nós vamos estar aqui para darmos prosseguimento à pergunta 403. Enquanto isso, vamos levar a semana voltando aqui, fazendo outra leitura, indo de parágrafo a parágrafo, relendo várias vezes para que a gente possa tirar o melhor proveito dessa resposta dos espíritos sobre a pergunta de Kardec de como nós podemos julgar, como é que a gente pode entender essa liberdade que nós temos enquanto o nosso corpo físico está descansando, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijinho no coração de todas e até a semana que vem.